Estamos aqui com mais um DVI Cash. Estou com meu parceiro aqui, meu irmão de longa data, Dr. Hugo Rosim, cara que me tolera desde o tempo de faculdade, né, Hugo? E tempo bom. E hoje nós vamos receber um cara que é uma referência para odontologia. Mundial, isso aí. Um cara que é uma simpatia também, que a gente adora encontrar com ele em congresso. Seja bem-vindo. Desde o começo da DVI, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele é engenheiro mecânico, fez faculdade na Federal de São Carlos, na USP de São Carlos. Vai ser zoado. Os teus amigos lá os caras do Falar que você fez na Federal, hein? Federupa é fogo. E depois você fez MBA, né, Caetano? Na Fundação Dom Cabral, estudou em Harvard, está fazendo um curso super top-leira lá em Harvard, que eu vou querer que você conte um pouquinho pra gente aqui. Mas eu queria te dar as boas-vindas, falar que a gente está muito feliz de ter você aqui como participante desse projeto nosso, que é o DVI Cash. Acho que vai dar para a gente abordar assuntos odontologia, esporte, que eu sei que você é um cara que gosta bastante, liderança, que você é um líder nato também, a gente escuta falar muito disso. E queria te dar as boas-vindas aí, Caetano. Fernando, Hugo, toda a DVI, acho que vocês não imaginam a satisfação minha de estar aqui com vocês, o orgulho que nós temos de tê-los vocês como cliente e ter feito essa caminhada, né? Realmente eu fico orgulhoso e reconheço quando o Hugo fala que não eu, mas a Aliage e as nossas marcas se tornaram uma referência em qualidade, em bom serviço, sobretudo no diagnóstico por imagem. Se isso aconteceu foi porque profissionais sérios, capacitados como vocês acreditaram desde o começo. Então é muita felicidade, é uma satisfação muito grande estar podendo participar do DVI Cast. Legal, Caetano. Bom, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria começar com uma pergunta. Você foi fazer engenharia mecânica na USP, lá em São Carlos, e nessa época, quando você foi fazer a faculdade, primeiro, você já sabia que você queria seguir na empresa familiar, né? na Dabi, era Dabi, não era Aliage ainda, ou foi algo que você foi descobrindo com o tempo? Como que foi quando que você começou a trabalhar na Dabi? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Fernando, eu era do tipo do moleque que desmontava tudo, né? E muitas vezes não conseguia montar de novo, né? Os pais da gente ficavam bravos. Então, a engenharia, a engenhosidade é algo que nasceu comigo. Então, eu fui fazer engenharia por conta desse perfil curioso e de desmontar tudo e querer saber como é que funcionava, né? Como é que fazia o avião e esse tipo de coisa. E também porque eu sempre fui um cara motivado por desafios. E me falaram, na época da gente escolher a faculdade, que a engenharia era um curso desafiante, um curso difícil. Então, esses dois motivos que fizeram eu optar pelo curso de engenharia. E naquela época, apesar de vir de uma família empresária, né, nada tinha a ver aonde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. Você não teve influência do seu pai? O Arthur não falou, vai lá, faz engenharia? Não... Meu pai, inclusive, não é engenheiro, né? Meu pai é administrador, então foi uma coisa bem particular. Eu sou o único engenheiro entre meus irmãos. Tenho tios engenheiros, mas não tive influência nenhuma deles. Mas mesmo que sem muita clareza, foi uma experiência muito boa. Eu sou muito grato por ter estudado na Universidade de São Paulo. Sempre que posso, contribuo, faço parte de várias iniciativas da faculdade. Que legal. Para que ela continue se desenvolvendo, porque realmente foi um curso muito importante para a minha formação. E quando você terminou o curso, eu estava terminando, você teve alguma experiência profissional antes de... Nenhuma, eu só tive um emprego até hoje. Eu comecei a trabalhar na Dabi, eu tinha 21 anos ainda, era bem menino, recém-formado, saí direto da faculdade. 2003. Foi em 2003.
Comecei lá em janeiro de 2003. Mas lá, felizmente, eu tive várias oportunidades, apesar de ser membro da família que era acionista, ou que é acionista. Eu encontrei bons líderes que inclusive não eram da família, que contribuíram para o meu desenvolvimento. Então, felizmente, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas da empresa, desde o chão de fábrica, a área de planejamento, a área de suprimentos. Então, eu consegui, apesar de não ter tido mais de um emprego, ter tido experiências que me fizeram entender o negócio, entender as pessoas, enfim, e depois de algum tempo passar a contribuir. Não, e é muito legal, eu e o Hugo, a gente sempre comenta, né, que a gente vê você sempre presente em todas as feiras, congressos, e o tanto que você é apaixonado por aquilo que você faz, assim, pela empresa, por todo esse legado, você está levando esse legado para frente, perpetuando isso. É um negócio que a gente fica orgulhoso por ser de Ribeirão, ser da nossa terra, e como o Hugo disse, é uma empresa global, mundialmente reconhecida, né? Ô Caetano, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Nessa história, obviamente, tem muito do teu pai aí, que era um baita líder, né? Para dentro e para fora, né? Ficou à frente da empresa há muitos anos. Provavelmente você deve ter contado com a ajuda de muitos colaboradores que tinham algum tempo de casa naquele momento, que te ajudaram, né? E eu acho que tem uma história engraçada e bonita nessa sua trajetória de liderança aí, que um dado momento a Dabi Atlante então se funde com o maior concorrente dela, com o arquirrival dela, e dessa fusão surge a Aliage e surge um executivo com um DNA Dabi, né, que é você. Então, eu queria te perguntar uma coisa, né? Nessa sua trajetória profissional, desde o teu tempo de faculdade, enfim, e quando você começou a trabalhar dentro da empresa e passou por tudo isso que você passou até a fusão, que dia que o Caetano acordou, olhou no espelho e falou assim, eu estou pronto para ser líder? Que dia que você sentiu isso de verdade, esse chamado, que você estava apto a assumir esse legado todo aí que agora herda a história não só da Dabi, mas da Gnatos também, dentro da Aliage? Interessante, eu nunca tinha recebido essa pergunta, eu nunca pensei sobre isso, mas eu consigo te responder. Eu acho que, primeiro, que desde o primeiro momento eu sempre tive muita gratidão por poder fazer parte daquele ambiente, uma empresa que tinha já 5, 6 décadas, hoje nós estamos completando 8 décadas, né, 80 anos, quer dizer, várias pessoas e várias gerações contribuíram para que aquilo chegasse onde chegou, uma empresa com uma marca tão forte, com bons clientes, enfim, o tempo todo eu agradecia por poder estar ali, fazer parte daquilo, jamais me imaginei como líder principal, presidente de empresa, mas eu sempre procurei fazer o que eu aprendi com meu pai. Se vai fazer uma coisa, faça bem feito. Uhum. Então, eu acho que foi fruto de muito esforço, talvez pouco de sorte, e eu não me sentia pronto quando fui convidado a ser CEO da Dabi, mas as pessoas que me convidaram, entre elas o meu tio Beto, Luiz Roberto e meu pai, disseram que eu estava pronto, apesar de não acreditar, e que eventualmente o apoio necessário ou aquilo que faltasse, eles estariam juntos. Então eles me deram a confiança e o apoio irrestrito, e até hoje é uma caminhada a várias mãos. Sim, então, sempre né? E todo mundo que ocupa uma posição de liderança, eu não tenho dúvida que sabe disso. Ninguém faz nada sozinho. Então, tudo aquilo que deu certo foi porque a gente recebeu mais apoio. Aquilo que não foi tão bem é porque talvez nos faltou apoio, mas a construção ela é coletiva. Uhum. Então, a gente tem o papel de interpretar e ver as pessoas que estão ao lado, ser um bom ouvinte, e através da contribuição desse grupo,
participar das decisões, muitas vezes não são decisões solitárias, e ir caminhando, Hugo. Mas então eu não me senti preparado. Me fizeram acreditar que eu estava pronto e, mais do que isso, me apoiaram para que a gente então construísse junto ou continuasse a construir esse legado, essa empresa maravilhosa. Você teve ótimos exemplos e ótimos mentores, né? Sem dúvida. Que legal, bacana. E, cara, desculpa. Pode falar. Depois que a empresa se transformou numa nova empresa, né, que hoje é a Liage, muitas coisas mudaram lá dentro e acho que estava no plano, né? De alguma maneira, algumas coisas realmente tinham que mudar. E eu queria que você falasse um pouco, acho que a história da empresa fala muito, é uma baita de uma protagonista e, ao mesmo tempo, uma espectadora da odontologia em nível mundial. Como é que você está vendo o desenvolver da odontologia do lugar que você está sentado hoje, né? Como é que você vê a odontologia como um todo é cliente da tua empresa hoje, né? Vocês têm equipamentos praticamente para tudo que um dentista precisa fazer e, obviamente, vocês se relacionam com milhares de dentistas, né? Dezenas de milhares de dentistas que são clientes. Cara, como é que você analisa o filme da odontologia no Brasil nos últimos 10 anos, cara? Me fala um pouco disso. Hugo, primeiro que é um privilégio trabalhar com a classe odontológica. Eu brinco com uma coisa meio óbvia, mas você imagina você ter um negócio onde 100% dos seus clientes tem curso superior. Então a gente só faz negócio com gente muito preparada, gente formada e, mais bonito ainda, gente que está cuidando da saúde. Sim. Então nós somos uma empresa que trabalha com a saúde, com o bem-estar social, com tornar a vida de todos melhor. Então, puxa vida, isso é muito motivador e traz muita gratidão. E além disso, como se não bastasse, a odontologia, e a brasileira sobretudo, ela passa por uma revolução tecnológica, né? Então, a odontologia, ao meu ver, é uma das áreas ou uma das segmentos que mais se beneficia do uso da tecnologia. Então, se você vê como a gente fazia odontologia há 20 anos, como a gente fazia há 10, como faz hoje, em termos de segurança, em termos de eficiência, e isso tudo proporciona, sobretudo em países com renda mais baixa como o Brasil, uma inclusão muito grande. Quando a gente traz tecnologia, eficiência e segurança, a gente inclui a esses tratamentos uma parte expressiva da população que antes não tinha. E isso é lindo. E isso cria um círculo virtuoso que gera mais recursos. À medida que você acrescenta uma parte relevante da população a esse tratamento, as empresas que vão fazer esse tratamento passam a se beneficiar de mais consumidores ou mais pacientes. E isso vira um círculo virtuoso que, com mais pacientes, você consegue investir mais em tecnologia e trazer. E aí tecnologia, vocês sabem melhor que eu, desde o motor elétrico que não faz barulho e que faz uma dentística muito mais eficiente, a tomografia que cada vez mais usa a inteligência artificial para promover um diagnóstico mais seguro e ao mesmo tempo mais rápido. Os scanners que estão revolucionando, né? Não só a ortodontia, como a implantodontia, a questão de moldagem. Enfim, ou seja, ferramentas os cirurgiões dentistas estão tendo de monte para trabalhar, né? Ferramenta, scanner, tomografia, inteligência artificial, recurso está muito desenvolvido, né, Caetano? E para mostrar para vocês o quanto a gente acredita no avanço tecnológico da odontologia para frente, não só o que já aconteceu, mas para frente, nós na Liage, há alguns anos, tomamos a decisão de criar uma empresa de tecnologia. Então nós criamos uma empresa chamada Liage Technology, que é uma entidade legal separada, onde a gente investe quase 5% das receitas da empresa anuais para planejar o futuro. Então ali a gente não está falando o que está acontecendo agora, nós estamos planejando o tomógrafo do futuro, o scanner do futuro e sempre muito conectado com vocês, né? Não faz sentido para nós projetar aquilo que não é de interesse da classe ou da DVI ou das faculdades. Então a gente acredita muito
que a tecnologia vai trazer ainda mais segurança, mais qualidade e eficiência para o tratamento odontológico. Ô Caetano, eu vou dar um passinho atrás na pergunta. Bom, a DVI, quando a gente começou o nosso projeto de franquia, a gente tinha uma preocupação muito grande com a cultura, né? Os franqueados que a gente colocaria dentro da rede, se eles iam dar o atendimento lá que eu, Hugo, os sócios fundadores, né? Pires, Aline, Luciana, Plínio, ia levar aquela cultura, que a nossa cultura está apoiada em 3 pilares, que é a empatia humana, conhecimento científico e o uso de tecnologia apropriada. Então, era uma preocupação nossa e é algo que a gente cobra muito quando a gente coloca uma empresa, principalmente de conversão, para dentro da rede DVI. O que é a conversão? O cara tem uma marca X na cidade dele e por algum motivo, por alguma dor que ele tem lá, ele se transforma em DVI. E esse cara, hoje a gente tem um sucesso enorme, mais de 30 das franquias vieram desse modelo de conversão, mas a gente percebe que, apesar de ser um modelo muito vencedor, né, existe uma dificuldade maior na mudança de cultura, porque ele já trabalhava daquele jeito há 10 anos, 12 anos, do que o cara que está começando do zero. E aí, voltando, meu primeiro peça de mão foi da Bi, lá na USP também, comprei com o Silvinho, né? O Silvinho vendia pra gente, e meu primeiro consultório também foi um da Bi, e essa história da Bi com a Gnatus, quando eram concorrentes, né, antes de ter a fusão, dava para o cliente perceber que eram culturas diferentes, né? As duas na mesma cidade, mas tinha o pessoal que gostava de Dabi, tinha o pessoal que gostava de Gnatus, e eu queria que você contasse um pouquinho assim dos bastidores dessa fusão, no sentido da cultura mesmo, né? Formou a Liage, e aí agora, como nós vamos se posicionar com o nosso cliente, com o nosso colaborador? Eu tenho certeza que tem coisas que deviam ser melhores numa das empresas, outras na outra. Como que vocês foram fazendo isso? Porque se a gente tem trabalho em empresas menores, né, de tentar levar o nosso modelo, eu imagino ali numa fusão. Por curiosidade, conta pra gente como que desenrolou isso, quanto tempo demorou, como foram as rodas de conversa, né? Governança, o que vocês investiram ali naquele momento para dar certo, porque foi uma fusão que cresceu demais depois que vocês se fundiram. Fernando, acho que tem 2 perguntas aí, eu vou separar a questão das marcas e depois um pouco da questão de cultura e desenvolvimento e integração das empresas. Então, as marcas, se não é o mais importante, é uma das peças mais importantes de qualquer empresa, porque o nosso cliente se identifica com as marcas e as nossas marcas continuam, porque como você falou, tinha clientes que se identificavam com a Dabi, outros com a Gnatus, e depois nós criamos a Saevo, nós temos também a marca Denimed na Argentina, a marca Medes. Então as nossas marcas estão preservadas, elas continuam atendendo os nossos clientes e competindo no mercado, porque de novo, tem cliente que prefere uma e cliente que prefere a outra, e não tem certo e errado, porque você escolhe a marca do seu carro, o Hugo escolhe outra e está tudo certo. Tudo certo. Porque é uma questão de identidade, então nós nos preocupamos muito em manter as identidades das marcas para que os clientes não ficassem órfãos. Do lado da empresa, as nossas decisões foram muito óbvias. Primeiro, nós identificamos que o nosso melhor competidor era a Gnatus. Os caras eram bons pra caramba. Então eu falo assim, com gente boa, a gente tem a opção de aprender,
de fazer melhor. Então a gente sabia Que legal. claramente que os caras eram muito bons, porque eram os nossos melhores competidores. E antes de qualquer negócio, nós tivemos diálogos muito mais importantes de falar de número e de participação e disso, daquilo. Nós falamos de valores. Quais são os seus valores? Você chegou até aqui e o que você quer daqui para frente? Que legal. Porque se isso não for coincidente, não faz nem sentido começar. E no nosso caso, era extremamente coincidente. Eram empresas feitas para durar, entendeu? Eram empresas com propósito, era empresa com total respeito ao consumidor. Então, a partir desse momento, o resto foi execução. Depois você contrata um advogado para escrever um contrato, depois você senta e decide, vou ficar com a fábrica A ou com a fábrica B, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. Ninguém queria monetizar aquilo ou vender, a gente queria fazer daquilo o nosso sonho. Aquilo. A gente realmente acreditava que com essa odontologia maravilhosa, com a classe consumidora que são vocês, que sempre acreditaram na gente, somando competência, como eu falei, pô, a Gnatz era boa pra caramba. Se a gente pegasse o que a Gnatz tinha de melhor, pegasse o que tinha melhor da Bi e esquecesse o resto de maneira óbvia, pô, ia dar super certo, como deu. Mas antes disso a gente conversou sobre os valores. O que você quer? Não, eu quero fazer um negocinho e vender a empresa. Não, eu quero ficar. Pô, se fosse por aí, não teria caminho. Mas como os nossos valores batiam, tanto é que primeiro eu tinha um concorrente, depois eu tive um sócio e hoje eu tenho um amigo. Olha você que entendeu? legal. A Aliage completa 10 anos agora e, nós ficamos super amigos. Você entendeu? Não. E não precisa, porque não tem conexão obrigatória entre sociedade e amizade. Mas no nosso caso, deu tão certo e a gente renova os votos a cada reunião, a cada encontro de conselho, de visão, para onde nós vamos? Vamos agora para o Oriente Médio, para os Emirados Árabes, vamos para os Estados Unidos? Para isso nós precisamos de mais tempo, ou seja, mais conexão, mais paciência. Então, desde o começo a gente compartilha dos mesmos valores, nós somos apaixonados por trabalho, nós somos apaixonados por fazer as coisas corretas, por respeitar todos os stakeholders. Para nós, resultado a qualquer preço não vale. Tem muita dignidade por trás de Gnatz e da Bi, das empresas que vieram de origem de imigrante italiano, que essa origem, o trabalho é muito importante, o trabalho digno, entendeu? A gente acredita que realmente o resultado consistente, o resultado sustentável vem da seriedade, do compromisso com os valores. Então a gente era muito mais parecido do que qualquer um imagina, entendeu? E aquilo que a gente tinha de diferença era justamente as oportunidades, e nós, com a ajuda de todos, pudemos juntar isso. Então eu falo assim, qual é a cultura que tem hoje na Aliage, já depois de 10 anos? É o que tinha de melhor de Dabi e de Gnatz. Tanto que a Dabi segue super forte, a Gnatz segue super forte, e a Saevo, que foi uma outra marca que nós criamos, uma razão de uma exigência do CAD, também é uma marca super forte. Então, quer dizer, as nossas 3 marcas são as marcas líderes no Brasil, e nós gostamos tanto de fazer isso, que nós criamos uma estrutura para procurar empresas de valores similares ao redor do mundo para fazer isso. Fizemos isso na Argentina, é um baita case de sucesso. Nós temos um sócio lá, o Nico, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa que ensina a gente todo dia. Boa parte das práticas novas que a gente traz para o Brasil e para outras operações nossas, vendo que a gente aprende na Argentina, que é uma unidade nossa que está sempre inovando, que está sempre na frente, puxando. E nós temos aqui o Brasil, parece que a Aliage é muito forte no Brasil, e de fato mas a nossa presença na Argentina é tão importante quanto no Brasil, ou até mais, nosso market share. E lá também a marca líder é a Denimed, que foi a marca que nós nos associamos aí em 2020, mas a marca Gnatz é muito forte, a marca Dabi também é muito forte, e a Saevo. Então lá nós operamos não com 3 marcas, mas com 4 marcas. Cara, mas é muito legal isso que você falou, né? Deve ter muito empresário, dentista que quer empreender assistindo a gente. O cara, para sentar, para a gente ser sócio, arrumar um sócio, se os valores não estiverem alinhados, né? Igual você falou, não adianta ser um negócio que vai dar mais dinheiro, se não tiver valor, a sociedade não vai dar certo. Então,
foi muito legal isso que você falou. Ó, a gente sentou e os valores eram parecidos. Agora vamos discutir o resto. Quanto vale, quem vai ter isso, quem vai ter aquilo. Então, acho que fica um ensinamento para quem está assistindo aí o podcast, né? Sim. Porque a gente encontra muita conversa de não dei certo com o meu sócio, estou separando. Porque um queria investir e o outro queria comprar um carro. E esses valores têm que ser bem alinhados no começo e a negociação começou daí, então. Vocês chegaram, alinharam e bola para frente. Que bacana. Bem simples, viu, Fernando? E nós também compartilhamos do valor da simplicidade lá. Quem está de fora fica imaginando... Não só imaginando, como inventando também, Fernando. Eu já escutei cada história minha tão bacana e que nunca tinha acontecido, sabe? Porque realmente as pessoas pensam de maneira complexa. Na verdade é muito simples. Você quer ir para o norte? Eu também quero. Em vez da gente ir em 2 carros, vamos num só, te racha a gasolina. Gasta menos gasolina. Entendeu? A hora que um estiver cansado, o outro vai dirigir. É simples como isso. E a atividade empresarial é a mesma coisa. Vocês estão aqui na DVI, vocês querem chegar num lugar. Entendeu? É isso aí. Em vez de você montar uma empresa e os dois irem paralelo, ou às vezes até um puxando o outro para trás, porque a concorrência muitas vezes tira pedaços se ela não é bem feita. Eu sempre falo que eu sou a favor da concorrência. Eu acho que não existe outra maneira de progredir a não ser concorrendo, né? Seja numa quadra de tênis ou na atividade empresarial. Mas quando você coincide o valor e quer ir para o norte, cara, vai junto, vocês vão chegar antes, vai dar tempo para todo mundo fazer o que precisa fazer. Sim. Quando um precisar de ajuda, o outro vai ajudar e vai chegar a hora que é o outro que vai precisar de ajuda. É coletivo, né? Eu acredito muito e que vai vencer o coletivo, né? Sozinho vai rápido, mas junto vai mais longe, né? Na verdade, falei outro dia isso. Eu não acredito em pular degrau. Independente de onde você quiser ir ou você tem um êxito profissional, eu acho que nós vamos subindo degrau por degrau. Se em algum momento, por qualquer motivo, você voltar um degrau, você vai ter que subir ele de novo. E muitas vezes existem degraus que a gente não sabe como é que sobe. Alguém te dá a mão e te puxa. Se você está sozinho, é muito mais complexo. Sim. A nossa empresa surgiu com esse propósito da humildade de juntar competências e, inclusive, o nome, Aliage, deriva da palavra francesa aliança. Então nós acreditamos, muito legal, nós acreditamos em aliança, em fusão, entendeu? E ir mais longe, em humildade e não em vaidade. Então, e a aliança não só entre vocês da fusão, mas com os parceiros, né? Total. Porque a gente, eu posso contar aqui, acho legal contar, não sei se já tinha tido a fusão junto com a Aliage, mas o primeiro raio-x que você vendeu para a gente, panorâmico, extra-oral, eu lembro que você falou para mim e para o Hugo, se o equipamento não entregar, vocês podem devolver. E aí a gente usou o equipamento, o projeto ainda não estava 100%, não tinha contrato, não tinha nada, né? E eu lembro que o Hugo falou, será que o Caetano vai devolver? Porque o equipamento naquele momento não estava atendendo e nós te ligamos e você falou, não, gente, eu estou mandando tirar o equipamento daí, estou devolvendo... Passa o número da conta que eu vou fazer. Estou devolvendo o valor e você foi lá e falou para a gente, o projeto não vai parar, nós vamos continuar e nós vamos atender a DVI. E hoje a Aliage é o nosso maior fornecedor de equipamento, a gente é muito bem atendido, né? Somos felizes com... Mas isso foi uma coisa que me marcou e resume um pouco essa essência da aliança, porque você poderia ter virado as costas para mim, já vendi mesmo, alguma coisa que vocês estão fazendo errada, e você não, você teve aquela coisa, sei lá, o prejuízo que você tomou na época para pegar essa máquina de volta, colocar uma outra máquina no lugar,
mas a tua palavra e a persistência de continuar com o projeto de imagem até ficar bom, né? Até competir com os maiores players internacionais, eu acho que conta um pouquinho da aliança e desse degrau por degrau que você está falando agora pra gente. Fernando, você lembra dessa história? Lógico, e tiveram várias dessas, porque continua, e não é da minha boca, os nossos profissionais no Brasil e no mundo inteiro têm a diretriz de que se o nosso cliente não está satisfeito, não serve para nós. Os nossos clientes têm os nossos equipamentos para tratar da saúde e para gerar recursos para os empreendimentos dele, seja um dentista no consultório dele ou uma rede de clínicas como vocês têm que ter retorno sobre o investimento, e isso é uma responsabilidade nossa. Então, isso é investimento. E você acha que eu peguei a sua máquina e devolvi o dinheiro, mas muito mais do que isso, nós recebemos as informações as quais o equipamento não atendia a sua necessidade. E através dessas informações nós subimos um degrau. As melhorias foram... Eu falo muito claramente, o nosso projeto de diagnóstico por imagem é o último do mercado. E, no entanto, atualmente nós temos a vasta liderança no mercado brasileiro e na América Latina. Por quê? Porque nós tivemos o apoio de clientes como vocês que queriam ser usuários, queriam um fornecedor leal, um fornecedor com visão de longo prazo e não um player que entra e sai, que você não sabe quanto vai custar uma peça de reposição. Exatamente. A gente quer ser um porto seguro. Assim, é um compromisso nosso, não é meu, da nossa companhia, de ser uma empresa boa de fazer negócio. Ninguém vai se arrepender de fazer negócio conosco. Nós vendemos equipamento de R$500 mil para um empresário ficar 10 anos com o equipamento. Então, responsabilidade muito grande. Enorme. E a gente se sente bem com essa responsabilidade. Vocês que são do mercado sabem que, se não todas, quase todas as marcas que competem conosco já saíram desse mercado, voltaram. Tem marca que tem associação para ter peça de reposição. Meu Deus do céu, como é que um equipamento de saúde pode ficar parado? Como que o empresário dono de clínica vive com esse barulho, né? É muito difícil. A nossa maior preocupação é como é que é a estrutura de serviço para entrar num novo país. A gente tem o objetivo de, a cada trimestre, entrar em novos países, mas antes de achar quem vai vender ou quem vai comprar, qual é a estrutura de serviço. Hoje a gente tem uma estrutura global, 24 horas, 7 dias por semana, em várias línguas, não em todas, mas pelo menos em português, inglês e espanhol, para atender o mundo inteiro. Então, em qualquer parte do mundo, a qualquer horário, se um cliente tiver uma dúvida, algum chamado, ele entra nessa sala nossa e vai ter um profissional nosso plenamente capacitado para atendê-lo. Cara, que legal. Não, essa responsabilidade é o mesmo que a gente sente quando entrega uma franquia. O cara tem um contrato de franquia de pelo menos 5 anos e a gente não quer que a máquina do cara fique parada porque ele está deixando de atender ali a população dele, os dentistas dele, e ter esse pós-venda, ter essa assistência, peça quando precisa, né? Eu já passei cada sufoco antes de não ter a máquina de vocês homologada com um fornecedor, isso que você falou, pô, o cara não tem mais a máquina, tem que importar do Japão. Todo mundo na radiologia acho que tem uma história, um perrengue de pós-venda para contar. E aí você fica 30 dias sem o aparelho funcionar, os teus clientes ficam questionando, você fica sem faturar, concorrente. Então parabéns aí por esse degrau por degrau, que eu acho que vocês fizeram a lição de casa com muita determinação. Essa obsessão sua, ela veio da engenharia por ter esses processos, ou já tinha isso na empresa? Você acha que você trouxe muito disso para a empresa? Fernando, ou veio do esporte também, que eu sei que você é um cara que é Ironman, ciclista, maratonista, tenista. Conta um pouquinho para a gente aí, Caetano. Certamente eu contribuí. Nós somos uma empresa, está todo mundo lá, está todo mundo contribuindo, e certamente a minha contribuição está lá. Mas como eu te falei, eu cheguei lá, era uma empresa que já tinha 60 anos, né? Eu estou lá há pouco mais de 20 anos. Então a gente
deu continuidade ou continuou evoluindo aquilo que a empresa sabia fazer, porque essa empresa ela foi criada com esse nível de responsabilidade. É uma empresa profissional que atende profissionais da saúde, então essa responsabilidade já estava no DNA da empresa e a gente veio progredindo. O que essa nova geração de profissionais trouxe é muita tecnologia, né? Então hoje, muito que a gente fazia no MOOC, né, ou no telefonema, hoje se faz com ferramentas de internet, com acesso remoto, com atividades preditivas e preventivas, né? Então tem uma série de tecnologias que o mundo moderno proporciona e que os profissionais da IAGE usam no dia a dia. Mas é assustador o quanto a tecnologia contribui para o avanço dos equipamentos. Que legal, que bacana. Cara, e conta um pouquinho de vida pessoal. Você, além de trabalhar, que eu sei que você é um workaholic, você trabalha pra caramba, o que você gosta de fazer além do trabalho? Eu falei aí, comentei que você já fez Ironman, né? Você é um cara que é muito do ciclismo. Uma vez Ironman é Ironman para sempre, viu, Fernando? Isso aí. Então eu sou Ironman maratonista, sou um cara apaixonado pela vida e sobretudo pela minha família. Vou fazer 20 anos de casado no próximo ano. E tem 2 filhas lindas, viu, pessoal? 2 filhas que também são esportistas, elas praticam tênis e também tocam piano. Enfim, são 2 meninas que me dão muito orgulho e que eu vejo que estão fazendo uma caminhada bacana. São meninas estudiosas, meninas respeitosas, então desde muito pequena elas já me dão orgulho. E, Fernando, o esporte, sem sombra de dúvidas, foi o que mais me ensinou na vida. Eu sou um cara que adoro ganhar. Competitivo. Mas aprendi a perder. Tá. Então, eu acho que essa é a grande história. Se você um dia quiser ganhar alguma coisa, seja no esporte ou na vida empresarial... Você é competitivo, cara? Muito competitivo. Mas o esporte me ensinou a perder. Não aprendi a gostar de perder ainda, tá? Mas eu aprendi a perder. E o único caminho para a vitória é a derrota. Você não vai ser... Você pega o João Fonseca, né? Que nós estamos todos torcendo para ele. É isso aí. Ele não vai ser campeão do Grand Slam antes de passar da primeira rodada. Aí depois ele tem que passar da segunda e da terceira. É a caminhada que nós falamos. Agora, o cara que vai na primeira competição, perde e não aprende, entendeu? Não é gostar de perder, mas aprender com a derrota, volta, melhora um pouquinho, perde de novo, não tem problema, mas por uma diferença menor e continua caminhando. Então isso que o esporte me ensinou. A competitividade veio comigo. Eu sou uma pessoa muito competitiva, mas aprender a lidar com o fracasso, o esporte me ensinou. E na vida empresarial, é muito tombo, né? Tombo. Se esse tombo tirar a gente do caminho, do objetivo, ou se o tombo derrubar nós e a gente derrubar o resto, o que vira? Então eu tenho uma gratidão muito grande por esse ensinamento que o esporte me deu e pelo equilíbrio que ele traz, porque com o nível de atividade de trabalho que a gente tem, porque é o tempo todo, né? No celular, no e-mail, não tem horário. Decisão. E nós trabalhamos praticamente em todos os fusos horários, né? A gente tem gente trabalhando na Califórnia e tem gente trabalhando em Dubai. Então é praticamente 20 horas. Então, na hora que eu vou dormir está chegando e-mail, na hora que eu acordei já tem e-mail chegando. Então, o esporte é a grande válvula de escape. Então, várias vezes eu vou para a casa que nós temos no Broa, que é 120 quilômetros daqui, e às vezes eu não me lembro do caminho. Então, eu subo na minha bicicleta aqui às 7 horas da manhã e chego lá às 10h30 da manhã, num sábado, por exemplo, e às vezes eu não me lembro do caminho. Agora, eu saio daqui às vezes tenso e chego totalmente relaxado, mentalmente. A cabeça esvaziou. A perna pode ficar dolorida, às vezes tem até uma cãibra, uma coisa desse tipo, mas é um bem para a cabeça. O ciclismo seria a sua terapia. Hoje é o esporte que você mais gosta de praticar. É difícil falar gosto, porque sou apaixonado por esporte em geral, então eu continuo correndo e pedalando bastante, mas o ciclismo ele lesiona menos que a corrida, então eu acredito ser um esporte mais longevo, então tenho praticado mais ciclismo, mas a corrida também faz muito bem para a cabeça. Cara, e
qual que foi, assim, na sua trajetória dentro ali da Liage, da BI, de 2003 até agora, qual que foi aí um momento difícil que você passou, que você teve que pedir desculpa para alguém, ou que você se arrependeu, uma decisão que você tomou e depois você falou, puta, tomei a decisão errada, tem que... Existiu esse momento? Tem uma história ali que a gente não conheça e que você queira contar? Fernando, eu cometi muitos erros, pedi muitas desculpas, mas eu tenho uma característica que eu acho que protege a empresa e me protege, que é o seguinte: uma decisão, primeiro, que eu não estou seguro, ou cujo o impacto pode ser muito grande, eu nunca tomo sozinho. Você não toma sozinho? Não, eu compartilho, eu divido, eu pergunto, depois eu pergunto de novo. Então eu não me lembro de... Você tem um conselho hoje, né? Já há algum tempo tem um conselho Há muitos anos. A gente já tem conselheiros independentes desde 2020. Então a gente tem uma estrutura de governança muito robusta. Então já há muitos anos que nós temos também como é que chama mesmo? Alçadas, né? Então mesmo como CEO da empresa, tem um limite muito curto. Então o meu limite de decisão financeira, ele não é capaz de impactar a empresa de maneira machucada. Depende do conselho, se você quiser ter um aporte de algo maior. Decisões maiores, Então, e de novo... mesmo a governança te ajuda muito. Isso, mas mesmo quando não tinha, eu já praticava, porque não faz sentido a gente tendo pessoas para compartilhar, ainda mais nós que temos sociedade, num bom sentido, usar o sócio para os debates mais importantes, para as decisões com mais caminhos, né? Não digo mais difíceis, quando decisões têm mais caminhos, a gente debate um pouco mais. Então, de novo, eu já fui indelicado com algumas pessoas, já cruzei algumas linhas, mas tenho muita felicidade e orgulho de pedir desculpa. Eu acho que voltar atrás. O jogo é infinito, nós estamos caminhando, e se eu pisar no seu pé, Fernando, eu falei, cara, primeiro, foi sem querer, eu não me lembro nunca de ter feito algo... proposital. É isso, para ferir alguém, ou algo que não fosse dentro das regras do jogo. Isso nunca aconteceu comigo, felizmente, não é do meu feitio, eu gosto de fazer as coisas corretas e absolutamente dentro das regras. Mas já pisei no pé de algumas pessoas, e eu tenho muita felicidade em pedir desculpa e falar, foi sem querer, isso não vai acontecer de novo, porque esse é meu estilo. Eu sou um cara, apesar de competitivo, né, a competitividade incomoda, vocês mesmos sabem que tem alguns concorrentes que não devem achar graça, mas é uma questão pessoal da pessoa, sim, da competição, porque eu sou um cara de amizade. Cara, eu acho competitividade uma baita qualidade na minha equipe, se eu pudesse ter gente competitiva, eu acho que é uma baita qualidade. Quem quer ganhar, quem tem aquela gana, é diferente trabalhar com... E vai incomodar, viu, Fernando? Eu falo isso para as pessoas próximas, eu falo assim, a vitória, o sucesso incomoda muita gente, mas mesmo assim eu prefiro ao fracasso. Então, porque é uma cultura até que acho que talvez não contribua muito para a nossa sociedade, que o cara que se dá mal vira um coitadinho e todo mundo passa a mão na cabeça, e aquele cara que tem hiper sucesso, é muito comum a gente ver gente apontando o dedo, mas fez isso ou fez aquilo, e puxa vida, bate palma, o cara teve sucesso. A gente tem... Esse foi a maior lição que a liderança te ensinou, de tentar disseminar essa competitividade para os seus liderados, para todo mundo, você acha? Não tem jeito, porque a competitividade e a cultura de competição é valor para mim. Legal. Então é valor, sabe? Assim, a gente estabelece em cada um dos mercados que a gente atua que posição nós estamos. E a gente, com toda a humildade do mundo, que é a próxima. Não importa se eu estou em 10º colocado no mercado ou se eu estou em 2º. Se eu estou em 10º, eu quero ir para 9º. Eu não quero ir para 3º, eu quero ir para 9º. Depois eu vou para 8º, vou para 7º, entendeu? E quando a gente está em 2º, independente, a gente está feliz e orgulhoso, mas querendo mais. Então é parte da nossa cultura, entendeu?
Legal. Ninguém vai chegar lá conosco Senão você trabalhar. estaciona, né? E não tem certo e errado, Fernando, mas é o nosso jeito. E o cara que chegar lá e falar assim, pô, pra mim tá bom, eu vou falar assim, então pra mim não. E tá tudo certo, a gente continua amigo, a gente pode se encontrar fora do ambiente profissional, mas aqui nós queremos competir para ganhar. Com todo respeito, toda humildade, aprendendo com os competidores. Dentro das regras. Mas com paciência. Se andar um degrau para trás, tudo bem, aprendemos, sofremos junto, mas vamos subir de novo. Dá certo, cara. Dá certo. Com esse tempinho que Deus dá pra gente aí, normalmente a gente vai viver 100 anos e vai ter uns 70 anos de atividade empresarial, dá tempo de fazer um monte de coisa. A não ser que você jogue fora. Se você achar que pula degrau, ou se você achar que você vai ser mais inteligente que alguém ou levar vantagem, aí eu acho que você começa a descer muitos degraus. Mas se você acreditar na consistência, souber para onde quer ir e se reunir das melhores pessoas, no tempo que a vida nos dá para ir muito longe. Cara, e conta um pouco pra gente desse MBA que você está fazendo em Harvard, que você me contou um dia no clube, nós encontramos, você falou. Conta pra gente aí que... Fernando, eu sou um cara competitivo e que acredita no desenvolvimento contínuo, humildade. E nos últimos anos, né, a partir de 2021, 2022, nós fizemos mais uma rodada de planejamento estratégico, onde ficou claro a necessidade e a oportunidade da Liage se expandir globalmente. Então daí que a gente começou a montar os negócios para fora, muito pautado naquilo que a gente aprendeu a fazer aqui, que vocês nos ensinaram, como atender bem o cliente. E eu, de maneira muito humilde, falei, pô, preciso estudar. Nunca parei de estudar e dessa vez onde é que eu vou estudar? Cara, eu vou lá fora, porque lá fora eu vou encontrar gente do mundo inteiro e certamente vou aprender, vou obter ensinamentos que vão ajudar eu, junto com os meus colegas, ter mais sucesso nessa caminhada com culturas tão diversas, com mercados tão diferentes. Foi daí que eu falei, puxa, preciso estudar fora, né? E aí, qual eu escolhi? Eu tive vários amigos e primos que fizeram esse curso, que é o OPM em Harvard, é um curso para Owner in President Management, então é um curso para executivos seniors e principalmente aqueles que são ou presidentes ou acionistas de empresa. Isso juntou com um sonho antigo meu. Eu sempre sonhei estudar em Harvard, então ao mesmo tempo que eu estou tendo esse aprendizado, eu estou realizando um sonho. Foi uma experiência incrível. Eu falei que eu não aprendi nada, mas eu já aprendi pra caramba. Mas está sendo, né, Caetano? Está sendo. São 3 anos. São 3 anos de curso. São 3 módulos de 3 semanas no campus da Harvard Business School em Boston. E a gente se reúne com 180 executivos do mundo todo. Caramba, cara. Uma experiência maravilhosa. Pô, esse primeiro módulo que eu fiquei 3 semanas lá, eu voltei e tive a oportunidade de apresentar com meus colegas um resumo daquilo que eu achava mais interessante para a Liage. E, poxa, todo mundo gostou muito e a gente já aplicou várias das coisas e bem bacana. Uma experiência que eu recomendo muito, né? A gente, depois de uma certa idade, é difícil ter experiência nova, né? A gente vai viajar para um lugar que a gente já foi, a gente vai encontrar quem a gente encontrou, então uma experiência absolutamente nova e única. Desafiadora, assim. E eu me lembro que antes de eu ir, eu falei, cara, se eu for lá e não aprender nada, pelo menos eu estou dando um grande exemplo para minhas filhas, né? De estar tendo a humildade de depois lá, já com quase 45 anos, voltar a estudar, falar, puxa vida, para vencer esse desafio, eu preciso me preparar melhor. Então, não só para minhas filhas, como para todos os meus colegas, né? Todo mundo que trabalha na Liage, porra, se o meu CEO está indo para academia, está estudando, será que não é bom eu estudar? Então, eu acho que é um exemplo para aqueles que convivem conosco de que, se a gente quiser ganhar o jogo, não é só jogando, a gente tem que se preparar para o jogo, né? Às vezes é uma fisioterapia quando não é esporte, às vezes é uma musculação, e no negócio também, a gente precisa desenvolver novas ferramentas, né? E o mundo não está parado, né? Ô Caetano, deixa eu te fazer uma pergunta. Há muitos anos, a então da Biatlante
já exportava para vários países, né? E hoje, aliás, é uma empresa global, enfim. Mas essa cultura de fazer negócio com o mundo inteiro talvez já existisse lá dentro há muitos anos. Qual que é a diferença de uma empresa que escala globalmente para uma empresa que morre grande dentro do Brasil? Qual que foi? Cara, isso provavelmente não passou pela tua mão lá há 40 anos atrás, né? Alguém tomou essa decisão lá, mas criou-se uma cultura de internacionalizar a companhia nesse sentido, né? Qual que é a diferença? O que mudou? Qual foi o gatilho que fez a empresa começar a ter essa característica que, ok, na época podia ser chamada uma empresa exportadora, mas que acabou criando um mindset global na companhia? Me fala um pouco disso. O objetivo nosso de expandir globalmente, de novo, volta para a simplicidade. Um pouco, qual é o market share que nós temos na América Latina? É um market share que quase em todos os países supera um número que é difícil crescer. Então, eu falo assim, você tem metade do mercado ou mais da metade do mercado e com vários competidores, para você falar, puxa vida, não vou deixar espaço para ninguém, isso é uma falta de humildade. Então, é meio óbvio tentar a expansão onde a gente encontra os mesmos competidores e a nossa participação é menor, muitas vezes porque a gente nunca tinha ido. Tá zero, muitas vezes porque a gente estava aqui foi a zero, aqui. né? Então, por motivo óbvio, eu falo assim, eu tenho 60% de mercado no Brasil, tenho 70% na Argentina, 50%, 60% na Bolívia, no México, sei lá... Se 40... ganhar mais 10... E nos Estados Unidos, traço. Poxa vida, será que não vale a pena eu pegar 5%, ou tentar trabalhar 10%? Quanto vale isso? Às vezes 10% do mercado americano é quase 100% do mercado brasileiro. Então, por um motivo muito óbvio. E às vezes 10% lá é mais fácil do que pegar 10% aqui no mercado que você está saturado, né? Sem dúvida. Mas aí você fala assim, então por que não foi antes? Porque também não é trivial. Porque o brasileiro não fala inglês, o brasileiro fala só português, porque aqui é longe de tudo, a gente tem empecilhos logísticos muito grandes. Me custa mais caro mandar um contêiner de Ribeirão Preto a Santos do que de Santos a Xangai, na China, por problemas estruturais. Sim. Que a gente cansa de falar no Brasil desde que eu sou garoto, que é o custo Brasil, que nós como sociedade continuamos reclamando, mas não cobrando os políticos que a gente elege. Cada 4 anos falam que vão melhorar, mas nós como cidadãos também não cobramos o que devemos cobrar. É como se o custo Brasil fosse dado, não uma variável, mas de fato é caro. O Brasil ele continua tendo os mesmos tropeços. Então o motivo é esse, assim, cara, não tenho nada lá fora, preciso ter. E o outro motivo, eu gosto muito de citar, está na Bíblia, né? Não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Assim, e pelos mesmos motivos que a gente citou o custo Brasil, o Brasil é instável. Sei lá, não sei se é porque vai trocar o governo ou por qualquer motivo. Os jornais têm motivo para tudo. Sempre tem um motivo para o dólar sobe, desce, agora é crise, agora não vem. Então a única certeza que a gente tem é que em algum momento vai vir uma crise no Brasil. E se você tem todo o seu negócio no Brasil, você é parte da crise. Sim. Se você está dentro da crise. Você diversificou, você se protegeu. E a atividade da liderança da empresa é mitigar risco. Claro. Não é zerar risco, porque eu sempre falo, zero risco é 100% de risco. Mas você diversificar a geografia, você diversificar portfólio dentro das suas condições. Então, quer dizer, nossa expansão, por exemplo, é uma expansão dentro das nossas capacidades de endividamento, de alavancagem. Então, a gente sempre fala, cada operação nova, ela tem 12 meses para ser lucrativa, e aí depois ela se financia sozinha. Então, eu brinco, não é igual a gente faz no mountain bike, que pega na descida e mete o louco. Na atividade empresarial, você tem que calcular o risco e o tombo. Fala, se aquilo der tudo errado, o que acontece comigo? Continua, ok, beleza. Aprendizado, volto e faço outra coisa. Mas o principal esses dois motivos. A questão de que, não faz sentido eu querer aumentar o market share onde eu tenho uma vasta liderança, sendo que em outro lugar eu não tenho. E, não queremos ficar refém eternamente
de uma economia instável. Sim, legal. Você estando em várias economias, você pega tantos momentos de upside, de downside. Isso. E Apesar do brasileiro, hein? Que nós temos talvez o melhor povo do mundo, um povo criativo, um povo honesto, resiliente pra povo caramba, trabalhador, sabe? E eu falo assim... Por isso que aguenta o custo Brasil, né? Exatamente. É por conta do brasileiro. Eu arrisco dizer aqui, eu não sou especialista no assunto, muito menos gosto de apontar o dedo, mas penso aqui com os meus botões que é provável que Brasília não nos represente. É provável que o Congresso não representa a maioria, é provável que o Senado não representa a maioria, porque o povo brasileiro é maravilhoso. É isso aí. E o povo brasileiro é trabalhador, é honesto, é criativo, mas ele não goza de decisões lá de cima com a mesma característica. E, de novo, não sou especialista no assunto, mas é a conclusão que eu chego, convivendo com o povo e vendo as decisões que a gente vem tomando, independente de governo aqui. Eu não sei se é do lado esquerdo ou do lado direito, enfim, eu acho que, infelizmente, no Brasil não muda muito, né? Ô Caetano, e você citou a Bíblia aí, você tem alguma relação com espiritualidade, religião? Você é um cara religioso? Sim, não? Ô Fernando, eu tenho muita fé. Eu fui criado numa família católica, então eu fui batizado, fiz a crisma, casei na igreja católica. Eu não frequento a igreja, apesar de ser fã da Bíblia e ter muita fé. Então eu acredito em Deus, eu sigo o caminho da fé, da gratidão, de respeito ao próximo, apesar de não ser um frequentador do templo. Mas é isso aí, acho que o dia a dia, a gente estava falando com outro convidado, os 365 dias que você tem que seguir, né? Não adianta na sexta-feira da paixão você querer ir na missa e fazer tudo errado no resto do ano, né? Acho que é o dia a dia mesmo. Eu tenho muita fé e tenho muita gratidão, Fernando. Eu acho que, eu dou um exemplo, cara, por que eu tô aqui? Por que o Fernando e o Hugo, que são dois empresários super bacanas, me chamaram para bater esse papo? Porra, só me resta agradecer, eu não tenho uma resposta concreta. Eu acho que talvez porque eu sou grato, porque eu quero fazer corretamente, entendeu? Que eu tenho fé. E quando a gente pensa assim, sempre dá certo. Não, você é exemplo, cara. Você é exemplo para mim, para o Hugo, acho também, por tudo que você passou. Eu comentamos várias vezes, quantas vezes domingo, pegando perrengue, avião, ônibus, a gente junto indo para congresso, e eu já pensei, falei assim, cara, Caetano, cara lá da Liage, o pai dele é dono da Dabi, e ele tá aqui nesse perrengue junto com a gente, né, que estamos na primeira, segunda DVI, o cara podia tá esquiando em Aspen, tá em outro lugar, e tá aqui no CIOSP, no perrengue. Então você é um cara que a gente admira muito isso. Esse perrengue é paixão, né? Perrengue pros outros, para nós é paixão. É igual o Ironman, entendeu? Aqui o cara faz 10 horas que ele tá correndo lá, paixão, né? É um desafio, né? Exato. Enquanto a gente não chegar onde a gente quer chegar, e a experiência me mostrou depois de muitos anos, que a hora que a gente chega onde a gente quer chegar, já não é mais aquele lugar. Eu falo, vamos mais um pouquinho. É isso, você faz a maratona, depois quer fazer o Ironman. Exatamente. Maratona já foi. A barra sempre sobe, né? Graças a Deus, né? Ainda bem, isso graças aí. Graças a Deus. Caetano, nós estamos indo para os nossos minutos finais aí, e eu queria encerrar te fazendo uma pergunta. A gente tem um momento chamado raio-x final. Qual que foi o maior extremo que você já passou na tua trajetória profissional na Liage? Ou pessoal também. Ou pessoal. Que foi a coisa que mais mexeu com você, o maior problema, né, que você teve, que te tirou o sono? Cara, te tirou o chão, assim, cara, tô fudido. Olha que interessante. No ano de 2020, mais ou menos em março, né? Você até falou, pô, o cara não estava em Aspen, eu estava em Aspen esquiando com a Mariana, começou a fechar o mundo inteiro, vocês lembram?
E a gente voltou rapidamente, né? Conseguimos, ainda não tinha fechado o aeroporto, voltamos para o Brasil no começo de março. Na semana seguinte o negócio fechou todo e as nossas receitas caíram 95%. Então, em abril e maio, a nossa entrada de caixa na empresa foi 5% do que era previsto. Então, 95%. Em dois meses você teve 5% do que era previsto. Isso. E as saídas continuaram iguais. Igual. Tenho que pagar os fornecedores que eu já havia comprado, tenho que pagar o salário dos, na época, quase 1.000 colaboradores. E eu falei, e agora? Pô, chegamos aqui, temos quase 80 anos, o que nós vamos fazer, né? E aí nós tomamos uma decisão muito simples. As reuniões de conselho, que eram mensais, passaram a ser semanais. As reuniões de diretorias, que eram semanais, passaram a ser diárias. Então eu me reunia... Vocês se encontravam online nesse momento ou já ia... Nós, como empresa da saúde, não ficamos limitados a trabalhar. Nós, então, os diretores faziam reunião todo dia às 4 da tarde. O conselho se reunia toda quinta-feira. E nós falamos assim, vamos tomar decisão um dia após o outro. A pedra que colocaram no nosso caminho é igual a de todo mundo. Então, todo mundo está com essa mesma pedra na frente. A forma como a gente decidir é que vai fazer a gente rodear melhor ou pior essa pedra. Então, assim, nós, já que é igual para todo mundo, nós queremos fazer da melhor maneira. E para isso nós começamos a tomar decisões coletivas todos os dias. Os diretores se reuniam. Então, a primeira questão foi cuidar das pessoas. Então, vou dar um exemplo muito claro. Acabou o dinheiro, não tem perspectiva de vender. Como é que a gente faz? Sendo muito honesto, nós tínhamos 2 opções claras. Ou a gente desliga um número de colaboradores muito grande, ou nós reduzimos o salário de todos e preservamos muito emprego. Tomamos uma decisão junto. A decisão que nós tomamos foi reduzir o salário de todos os colaboradores, e nesse momento reduzimos dividendos, reduzimos todos os aluguéis de todas as nossas filiais durante um período e mantivemos o máximo de número de empregos possíveis. Ao mesmo tempo, veio uma ideia dos próprios colaboradores. São quantos colaboradores hoje, Caetano? Hoje nós temos 800 colaboradores. Naquela época era até um pouco mais. E veio uma ideia muito bacana dos colaboradores que foi imediatamente acatada, que para aqueles que tinham os menores salários e que sofreram redução, nós fizemos doações dos próprios colaboradores de cesta básicas para ajudar eles. Então, nós, aqueles que tínhamos mais condições, os diretores, os gerentes, os coordenadores, doavam dinheiro para comprar cesta básica, e essa cesta básica era distribuída para os colaboradores que tinham os menores salários e que tinham mais família, mais filhos e tal. Então, foi uma coisa linda. A gente conseguiu atravessar essa situação muito difícil, primeiro com muita dignidade, com muito diálogo, e saímos muito forte. Que legal. E é legal contar, Fernando, que na área de engenharia nós temos 60 engenheiros, né? Ou 60 pessoas responsáveis por desenvolvimento de tecnologia, sem perspectiva de até onde vai a pandemia, porque no começo, eu não sei se você se lembra, não tinha perspectiva. Não tinha. E nós vimos uma necessidade muito grande de fazer os ventiladores pulmonares. E a gente tinha competência para fazer isso. Então nós paramos todos os projetos de P&D que nós estávamos fazendo. E em tempo recorde, nós fomos a primeira empresa brasileira a fornecer ventilador pulmonar para o Brasil naquele período de pandemia. Então nós fizemos o projeto, nossa, eu lembro tivemos disso. a aprovação da Anvisa e produzimos 200 ventiladores pulmonares. Isso deu uma força para a nossa empresa. Até hoje nós temos como troféu no nosso showroom esse ventilador pulmonar, um dos exemplares que nós guardamos. Porque foi de improviso, né? Puta improviso, guerra. Exatamente. Guerra. Como é que a gente pode ajudar? Fazer... Pegamos o nosso pessoal que fazia alta rotação para fazer legal, máscara, cara. porque o pessoal precisava de máscara, enfim. Foi uma coisa maravilhosa. Então, da situação mais difícil que a vida me colocou,
nós tivemos um resultado maravilhoso e foi porque a gente trabalhou no coletivo. Desde o primeiro dia, as decisões foram coletivas, as decisões foram considerando todo mundo e eu te falo sem a menor dúvida, aliás, saiu muito forte. Lógico que teve muita perda financeira, teve porque não vendia e porque tanta mudança, tanta loucura, mas culturalmente nós saímos uma organização muito mais forte. Que legal, muito legal. Que história. Parabéns, bacana. E fica o aprendizado que hoje, amanhã ou depois de amanhã, em algum momento, vão colocar uma pedra na nossa frente. A forma como a gente reage é que faz toda a diferença. A gente tem que ter fé. Se aquela pedra está na sua frente, é por algum motivo. E nós vamos sair dessa. A maneira como a gente encara ela é que vai fazer a diferença. E eu falava assim, exatamente isso. Eu punha uma pedra na mesa, pessoal, a pedra é igual para todo mundo. Nós vamos sair lá melhor que os outros. Mas por quê? Porque nós somos melhor que os outros? Não, porque nós vamos trabalhar junto. Nós não vamos tomar decisão que não seja em consenso. Nós não vamos tomar decisão que seja para um grupo e não seja para outro. Porque lá, depois da pedra, vamos estar todos juntos. E aí sai fortalecido. Puxa, isso aí você testa, né, Fernando? A minha avó falava assim, ó, você ter humildade quando o ladrão tá com o seu pé no peito e o revólver na cabeça é fácil. É isso aí. Exato. Então é nessa hora que a gente testa, você vê se o cara quer se salvar ou nós estamos juntos mesmo. Então é muito importante a gente ter pedras na vida para a gente separar quem deve continuar no pós-pedra, né? Muito cara, legal. Que legal, que história legal. Eu sabia da história dos ventiladores, mas não lembrava, e muito legal você ter contado isso aqui, porque eu acho que pouca gente da comunidade odontológica... Foi guerra, Fernando. A minha família foi para essa casa que a gente tem no Broa, minhas 2 filhas e minha esposa, e eu fiquei 3 meses aqui, 100% trabalhando. Nós passamos por isso também. Eu só pedalava e trabalhava porque eu não tinha nem família. E comia ovo, porque também fiquei em casa sozinho, então comia ovo, lavava minha roupa. Cara, e eu falo que foi uma virada de chave na DVI também, a pandemia, porque nós percebemos ali que passamos a pandemia também, nenhuma unidade fechou, quebrou, né? Nós conseguimos manter todas as franquias, o nosso modelo. Aquele momento eu lembro que eu cheguei para o Hugo e falei, Hugo, nosso modelo comprovou ser a prova de bomba, assim, né? Nós conseguimos sair mais forte com um sistema compartilhado aí. Sim. Também não conseguimos mandar praticamente ninguém embora. E é um negócio que eu conto com orgulho também quando alguém vem perguntar da DVI como que tô querendo abrir uma franquia, eu falo, cara, não é fácil, é difícil como qualquer negócio quando você vai empreender, mas legal. Nosso negócio na pandemia tinha 20 unidades e pós-pandemia nós já no outro ano tinha 40, então mostrou uma resiliência também muito grande. Bacana. Muito grande. Sim. Caetano, cara, satisfação imensa. Você é um cara que, falei aqui algumas vezes, mas admiro muito a história, a humildade, tua determinação como atleta, como CEO, como empresário, como pai, né? Vejo o carinho que você tem com a tua família, com as tuas filhas, na parte social aí que a gente se encontra. Então continue assim, cara, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Fernando, obrigado, Hugo, e obrigado pela parceria, viu? A DVI é muito importante pra gente, um agradecimento de coração mesmo. Obrigado, cara, tamo junto, valeu. Obrigado, cara, que legal, cara, foi muito bom, espero que atenda aí a necessidade. Pô, demais. Adorei, cara, a hora que eu olhei tava 1 hora, eu falei, caramba, como